Você teve como tema da sua dissertação, e você fala da questão do papel da docência na educação infantil e nos anos iniciais, ou seja, no fundamental, os anos iniciais, falasse dessa questão da transição, né? Nós inauguramos um projeto lindo, que é a Escola da Primeira Infância, a Escola Neuza Pauli, lá nos ingleses. Vamos ampliar essa experiência, e a gente tem discutido muito isso, dessa transição do nosso G5 e G6, que é a pré-escola, com os primeiros anos, né? Os anos da alfabetização. Então, como é que Débora, essa questão sobre o processo de alfabetização? Né? Começa quando, como deve começar, em que momento e como que é isso? Traduzo. Né? Eu, nessas minhas andanças, um dia fui numa unidade nossa de educação infantil e achei muito interessante o comentário de uma professora, e ela foi muito taxativa. Ela disse assim: na educação infantil não é para aprender a ler e a escrever. Aí eu perguntei para ela assim, né, para aprender com ela: professora, me explica isso aí, como é que é? Como é que a senhora está dizendo? Não, Maurício, secretário, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu assim, tá, o que não pode? Não, não pode, é brincar, é interação. E eu assim, tá aí, se uma criança tiver um despertar, a gente estimula, não estimula, como é? Não tem que estimular nada. Não tem que estimular nada, isso é lá no primeiro ano. Eu achei muito interessante, eu respeito, né? Por sinal, em tempos de mídias sociais, parece que ter ideia, ter opinião é um grande problema, né? É na discussão, é na divergência que a gente cresce. E a outra vez que eu fui numa outra unidade, eu vi de uma criança com um pincel, e a criança estava escrevendo o seu nome. E eu cheguei perto, né? Quem sabe foi na avó Terezinha, né? Quem sabe, e perguntei para a professora: e aí, professora, como é que é isso? Ela disse: olha, secretário, que coisa legal, ela já está aprendendo a escrever o seu nome, né? Eu quase perguntei para ela: tá, e o que a senhora acha disso? E eu perguntei, na verdade. Ela assim: professor, secretário, isso é natural, isso faz parte do processo. A educação infantil não é alfabetização, mas se a criança sente a necessidade, se a criança quer ir, nós estamos aqui para gerar estímulos, né? Então, Débora, como é que a gente vê isso, né? Esse processo de alfabetização na educação infantil? Bem, professor, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque eu acho que a gente precisa resgatar dois aspectos. Um deles é a história da constituição da própria educação infantil, né? Isso está demarcado na minha dissertação, de que a educação infantil, na sua constituição enquanto integrante da educação básica, ela passou por alguns momentos históricos, né? Primeiro, ela teve um caráter de forma mais demarcada assistencial, em que a ênfase estava no cuidado corporal das crianças. Depois, ela, para demarcar o seu lugar enquanto educação básica, ela se constituiu como um caráter preparatório, que acabou antecipando aquilo que a escola fazia, uma reprodução da escola, né? E a Zoya Prestes traz alguns elementos, ela faz a tradução aí da teoria do Vygotsky para nos ajudar a pensar o desenvolvimento humano, né? Então, ela demarca que aproximadamente, não vou ser taxativa nas idades, mas de 0 a 2, a nova formação psíquica das crianças é a linguagem oral. E o que impulsiona essa nova formação na relação com o outro é a comunicação emocional. É o adulto ou o sujeito mais experiente narrar às crianças as ações, né? De 2 a 4 é a função psicológica da atenção e da memória. Então, é a possibilidade das crianças explorarem os objetos, manipularem, que ela vai desenvolver essa função psicológica superior. De 4 a 6 é a função simbólica, que nós já discutimos aqui, né? A capacidade de imaginar, que se desenvolve por meio da brincadeira de faz de conta. E de 6 a 11 anos, a atividade que impulsiona o desenvolvimento das crianças é o estudo. É essa possibilidade de se apropriar dos códigos e sistematizar. Então, por isso, a gente não pode dizer que a alfabetização não ocorre na educação infantil, isso é um equívoco. O processo de alfabetização e letramento, no qual a criança se insere na cultura escrita, ele está lá desde os bebês. A professora, ao contar uma história, ela está fazendo esse processo de inserção na cultura escrita.
nesse bem cultural que foi produzido pela humanidade, que inclusive é nosso papel, né? A professora, ao demarcar com nomes a identificação das crianças, está ajudando a criança a se inserir no processo da leitura escrita. Ao produzir um texto coletivo que as crianças falam, e a professora é escriba, porque ela já tem o domínio do código, mas as crianças não, é processo de alfabetização e letramento. Ao possibilitar que a criança pergunte, prof, como é que eu escrevo o meu nome? Não sei, vamos pensar junto, quais letras tu acha que tem? Quais símbolos são para construir o teu nome? Isso é processo de alfabetização e letramento. E que é papel, sim, da educação infantil. O que não é papel da educação infantil é a sistematização do conhecimento com uma finalidade própria, né? Assim, eu vou agora aprender determinadas letras, codificá-las e decodificá-las, e vou chegar nesse fim. Isso não é papel da educação infantil, isso é papel da atividade escolar a partir do primeiro ano. Pensando nessa lógica de desenvolvimento humano, né? Qual atividade guia? Qual atividade que impulsiona o desenvolvimento da criança no seu percurso formativo? Que eu acho que é esse outro ponto essencial para a gente pensar a transição. De que a criança, ela é um sujeito que faz parte da educação básica de 0 a 14 anos, né? E que é um percurso formativo construído que tem especificidades dependendo da faixa etária que a criança se encontra nesse percurso. E é considerando essas especificidades que nós vamos conseguir potencializar o desenvolvimento dessas crianças. Então, de forma direta, a alfabetização e letramento fazem parte da educação infantil? Sim, sem dúvida nenhuma. O que não faz parte da educação infantil é sistematização do conhecimento e uma finalidade cumulativa de que as crianças se apropriem de forma direta desse conhecimento. Não, porque é por meio das relações e experiências que a criança se insere nessa cultura que nós construímos, né?